Olá a todos. Era uma vez na Grécia Antiga, uma cidade que brilhava com farol, é farol de democracia. Nós estamos falando de Atenas. Atenas é um lugar especial, é um lugar onde os filósofos como Platão e Aristóteles, eles caminhavam pelas ruas. É um lugar onde a arte florescia, era onde as ideias do governo do povo, o governo dos cidadãos começava a tomar forma. Mas apesar disso tudo, apesar de todo esse esplendor, havia uma verdade complexa e muitas vezes dura, a escravidão. A escravidão era uma realidade cotidiana e não era vista como uma aberração. A escravidão ali era vista como uma parte normal da vida. Não havia também uma raça que foi escravizada, que foi perseguida. Haviam pessoas, pessoas ali que se tornavam escravas de diversas maneiras. Elas poderiam vir a ter essa condição a partir da prisão na guerra, a partir da dívida, ou até mesmo eram crianças que, quando vendidas por suas famílias em tempos de dificuldade, acabaram se tornando escravizados. Podiam fazer trabalhos domésticos, por isso eram chamados também de servos domésticos, eram chamados assim às vezes. Eles desempenhavam um papel fundamental em toda a sociedade ateniense. Trabalhavam nas minas de prata, ali um trabalho brutal e perigoso, geravam riqueza para a cidade, cuidavam dos atenienses mais ricos, faziam os serviços de cozinha, limpavam, até cuidavam dos filhos. Alguns até eram habilidosos, eram artesãos, trabalhavam em oficinas, outros ainda escravos públicos, cuidavam da infraestrutura da cidade. A vida do escravo dependia muito da vontade do seu senhor. Alguns podiam ser bem tratados, com relativa benevolência, enquanto outros enfrentavam a existência de trabalho duro. Enfim, eles não tinham direitos políticos, eles não podiam participar da vida pública, da assembleia, eles não tinham voz legal, não tinham valor legal. Stop. A sociedade ateniense ela era rigidamente dividida em três grupos. Esse primeiro grupo que a gente vê na tela é o grupo dos cidadãos. Para cidadão em Atenas era preciso ser um homem, e era preciso ser livre, era preciso ter nascido de pai e mãe atenienses, apenas eles tinham o direito de votar, apenas eles tinham o direito de possuir terras, apenas eles tinham o direito de participar da vida pública da cidade. Enfim, eram os pilares da democracia ateniense. Depois nós temos os metecos. Estes eram estrangeiros livres que viviam em Atenas. Desempenhavam o papel de comerciantes, a profissão de artesãos. Eles contribuíam demais para a economia das cidades. Mas na hora dos direitos, não tinham direitos de cidadãos. Eles pagavam impostos, serviam no exército em caso de necessidade, não sempre. Mas não podiam votar, não podiam possuir terras. E por fim aí nós temos a classe dos escravos, esse grupo que a gente já deu uma introdução sobre eles, era o grupo mais numeroso, o grupo que não tinha liberdade alguma, eles eram a força motriz por trás das atividades econômicas e domésticas de Atenas. Por isso há contraste, havia um contraste entre a democracia e a escravidão. Eu diria que é fascinante porque é um pouco paradoxal. É paradoxal pensar numa sociedade que inventou a democracia, valorizou a liberdade de seus cidadãos. É curioso que eles dependiam tanto da escravidão. É uma das grandes complexidades de Atenas antiga. Mas isso, para eles, era necessário. Para a mentalidade da época era necessário. A escravidão permitia que os cidadãos atenienses eles tivessem o tempo livre, o ócio, para fazer a política, para fazer a filosofia, para se dedicar às artes. Meu amigo, sem a mão escrava, sem a mão de obra escrava, a democracia não haveria, não teria a democracia ateniense.
provavelmente não teria florescido nem mesmo a filosofia. Dessa forma, Atenas nos mostra o lado brilhante da civilização humana, mas também nos lembra que mesmo as sociedades mais avançadas do seu tempo, elas carregam consigo contradições profundas. Eram tempos diferentes, é claro, a gente entende, com valores diferentes, mas que moldaram o que vemos hoje. Você consegue imaginar Atenas sem a escravidão?